Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que gostam de instrução, de ser orientado, de ser convidado a pensar para conhecer a verdade da palavra de Deus. Quero convidar você agora aqui a analisar um assunto que eu quero levar para vocês. A importância da cautela e da prudência em relação à doutrina do Evangelho. Então quero convidar você com isso. Gente, escuta uma coisa. Eu quero iniciar dizendo: irmãos, não há tempo mais para a gente perder dentro de igreja, atrás de campanha, atrás de movimento, de pacto, de voto, de bênção, de vitória, de prosperidade. Não há tempo mais da gente perder dentro de igreja, vivendo esses movimentos vazios que não edificam, não preenchem e não dão entendimento, gente. É tempo da gente buscar ir para a igreja, para ser instruído, cada dia mais preparado, para viver a fé, para estar com a fé firme, para ser prudente, para ser mais conhecedor da verdade que liberta. Não há tempo mais de estar indo para a igreja, não é? Buscar minha vitória, meu papel assinado, ouvir profeta falar, receber profecia, receber a bênção. Não, gente. É tempo de você analisar a sua fé. É tempo de você ser prudente com a doutrina. É tempo de você estar firme observando os acontecimentos e se firmar cada vez mais no Senhor. Porque os dias são mais, as investidas são grandes na doutrina, no ensinamento. Muitas igrejas mortas, desviadas, apostatando-se da fé. Isso leva o homem para o inferno e o povo não está percebendo isso. Estão vivendo o engano pelo qual Satanás tem investido muito e tem tirado muito da visão. Não é pega essa visão que está por aí, não. Você tem que estar na visão da palavra. E o diabo tem tirado muitos da visão da palavra. Então, eu quero convidar você a pensar nisso, a refletir. E eu quero mostrar algumas preocupações de Paulo com a igreja, porque os apóstolos nunca se preocuparam em estar na igreja fazendo culto de avivamento, culto de vitória, campanhas, pacto, voto. Os apóstolos nunca se preocuparam em estar na igreja dando profecia, dizendo que Deus é com fulano, vai dar a vitória, está assinando papel, que Deus está dizendo isso. A preocupação e o compromisso dos apóstolos nas igrejas era de pregar e ensinar o Evangelho, corrigir, instruir, repreender, ensinar aos irmãos a verdade do Evangelho de Cristo e combater os falsos ensinos, advertindo os irmãos dos falsos mestres, profetas e das doutrinas de demônios, do Evangelho anátema. Essa era a preocupação dos apóstolos. Então, eu quero ler alguns textos aqui para levar você a pensar, para você despertar o senso crítico, interrogar e buscar conhecer a verdade. Amém? Primeiro texto que eu quero ler para você está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 e o 9. Diz assim, aliás, no versículo 6 ao 9, eu quero ler para você aqui. Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Analise o que Paulo está orientando aqui os irmãos. Busque entender esse texto, esse contexto, a importância e o objetivo dessa advertência que Paulo está dando aos irmãos. Aí Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. No versículo 7 Paulo diz: o qual não é outro, porque não tem outro evangelho. O evangelho é um só, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. Aí Paulo diz: o qual não é outro, mas existem alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hoje existe muita gente aí transtornando o evangelho de Cristo, adicionando coisas, levando as pessoas a praticar, a viver e a crer em coisas que não condiz com o evangelho, transtornando o evangelho de Cristo. Versículo 8, Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho,
além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo, olha, ainda que desça um anjo do céu, Paulo não disse demônio não, Paulo disse anjo, e se sair algum de nós, seja Pedro, João, Tiago, seja quem for dos apóstolos, vier com outro evangelho, com outra doutrina, com outro ensinamento, com outra ideia, com outra visão, com uma novidade, ensinando a vocês que não condiz com esse evangelho que eu vos ensino, não receba. Se até eu mesmo amanhã vier com outra mensagem, não receba. Porque a verdade do evangelho para a salvação de quem crê é a que os apóstolos pregaram. Então hoje as pessoas estão aí também. Essa advertência de Paulo serve para hoje. Hoje as pessoas estão vivendo inovações, estão vivendo visões, estão vivendo revelações, estão atrás de profecias, estão vivendo um outro evangelho que leva as pessoas a viver várias práticas, vários conceitos, fazerem várias coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Muitas coisas que se vivem hoje dentro de muitas igrejas não tem nada a ver de evangelho. Meu irmão, preste atenção nisso. E Paulo está orientando, Paulo está dizendo, olha, se alguém trazer alguma novidade e vier com outro ensino, que não seja esse que eu vos dou, não recebam. Não importa quem é a pessoa, não. Mas fulano é o pastor A. Não olha para o homem, olha para a palavra, olha para o evangelho. Pode ser o arcanjo, o arcanjo, pode ser o veterano que for. Esqueci a palavra agora. O vigário, o reverendo, o apóstolo, pastor presidente. Pode ser quem for. Paulo diz, possa vir um anjo do céu. Paulo não diz demônio, não. Paulo diz anjo, não recebam. Ah, mas quem está trazendo esse ensino é o teólogo, ele é doutor, bacharel, formado na Universidade de Harvard, não sei aonde e tal. Meu irmão, tu tem que olhar para a palavra, não é para título de mestre nem de doutor, de homem não. Que os maiores hereges são os mais sábios deste mundo, porque a sabedoria de Deus se manifesta nos simples. Então você tem que olhar para a mensagem do evangelho, tem que analisar o evangelho. Olha o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Eu vou ler para você. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não for conforme as sã palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões, contenda de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruim suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, da palavra. Estão privados da palavra, com seu entendimento corrompido. Homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Esses homens trabalham pelo ganho. Esses homens cuidam, se preocupam, mostrando uma dedicação à obra de Deus através do ganho. Se afasta desses que estão com a mente corrompida, estão afastados da verdade. Essas pessoas que te ensinam outro ensinamento que não é o de Cristo. Olha o que Paulo diz, irmão. É muito sério essa advertência que está aqui. Não há mais tempo de tu estar buscando em igreja viver um movimento, buscando bênção, prosperidade, vitória, buscando ouvir profeta te dar profecia. Não há tempo mais de estar fazendo campanha dentro de igreja, campanha da vitória, da chave, derrubando a muralha, campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Não há tempo mais de perder tempo vivendo isso, não. Isso é vã, meu irmão. Tu tem que ir para uma igreja para buscar ser instruído, orientado, ensinado, corrigido, doutrinado, para o teu crescimento espiritual, o teu entendimento de Deus. É isso que tu tem que fazer, buscar aí na igreja. Sai desses movimentos de igreja, é melhor tu estar em casa, lendo tua Bíblia, meditando no teu culto pessoal, do que tu ir para a igreja sem se edificar, só para viver o movimento no meio da congregação, que não edifica. Um ajuntamento que Deus não está se agradando, um ajuntamento que Deus não está presente, uma congregação que os cultos estão para Deus reprovados. Meu irmão, vigia na tua fé, cuida de ti mesmo e da doutrina, é o que Paulo diz a Timóteo, porque fazendo isso tu te salva tanto a ti, como os que te ouvem, meu irmão. Desperta, irmão, não é tipo mais de estar brincando de espiritualidade, de poder de Deus dentro de igreja, não.
Esses cultos hoje que não tem nada a ver com o evangelho. Eu nunca vi os apóstolos se reunir para viver o culto da vitória, culto do mergulho, campanha de 7 mergulhos de Naamã, campanha derrubando a muralha, campanha derrubando o gigante, campanha da pedra de Davi. Agora tem até uma campanha aí da arca do arqueiro, a unção, a flecha com o sangue de Jesus na ponta, que nem eu vi no Face aí, uma postagem de um culto que botaram aí, o cara lá com imaginando apontar uma flecha para bater na pessoa, a pessoa cair, porque na ponta da flecha tinha o sangue de Jesus. Que heresia, que meninice, que besteira o povo está vivendo hoje dentro das igrejas com o nome de evangelho, que não tem nada a ver de evangelho. Paulo está orientando. Se alguém ensinar alguma outra doutrina que não for conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não receba. Aparta-te dos tais. E para fechar, é só uma chamada para você, para fazer você pensar. E para fechar, eu quero lhe dar o texto da segunda carta do apóstolo João. No versículo, porque não tem capítulo, no versículo 8. Olha o que João diz. Escutem o que diz a palavra de Deus. Segunda carta, meu irmão, pega esses textos aí, vai analisar, vai estudar, vai buscar crescimento, vai buscar poder de Deus, vai buscar unção. Agora tu encontra isso, é na Bíblia, não é através desse escudo de movimento não, meu irmão. Escuta aí, que diz a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo João, no versículo, porque não tem capítulo, versículo 8, o apóstolo João, orientando os irmãos, diz assim, está se referindo principalmente ao pastor, que está responsável pelo rebanho, pelo ensino, pela instrução, pela doutrina. João diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que já temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Olhai por vós mesmos, para que não perca o que você já tem ganho. Foi o que Jesus disse. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí no versículo 9, João diz assim, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Meu irmão, essas igrejas que se diz evangélica, que não estão vivendo a doutrina de Cristo, que não estão vivendo o evangelho original, verdadeiro, essas igrejas dizem que tem o poder de Deus, que tem a unção de Deus, que Deus está presente, não tem Deus dentro dessas igrejas. Esses movimentos são tudo movimento para enganar você, emocionalismo, são doutrina de demônios, Deus não está presente. Sai de dentro dessas doutrinas, desses ensinos, dessas igrejas que estão lotadas, vivendo um falso poder, um falso evangelho, porque Deus não está presente aí. É o que João está dizendo. Todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo. Prevaricar é desviar, é não permanecer naquilo que tem que permanecer no ensino de Cristo. Então a maioria dessas igrejas que a gente vê aí com esses movimentos, Cristo nunca ensinou isso, nem orientou ninguém a isso, nem os apóstolos ensinaram. Isso não é a doutrina de Cristo. Esse povo está prevaricando, aonde ensina as pessoas a ir para a igreja para fazer pacto, participar de campanha, fazer voto, viver esses movimentos, porque o anjo trouxe a mensagem, o anjo trouxe a bandeja para distribuir vitória na igreja. Venha hoje, que hoje é a unção do avivamento, a unção de poder, você vai receber o Espírito Santo, não sei o que. Esses cultos são novidades, são movimento. Meu irmão, você tem que ir para a igreja para receber a doutrina de Cristo, o ensino apostólico, para que você tenha crescimento, entendimento, amadurecimento, esteja apto para defender a tua fé, firme na doutrina de Cristo, para não ser apostatado da fé, seguindo a doutrina de demônios. Agora escute o que diz o apóstolo João, no versículo 10, é muito importante, chama sua atenção, preste atenção, meu irmão, na palavra de Deus, cuida de ti mesmo e da doutrina. Olha o que o apóstolo João diz. Se alguém vem ter convosco, se alguém vem ter com você, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebas em casa, nem tampouco os saudais. O apóstolo João está orientando os irmãos. Se alguém está indo até você e não está indo até você para lhe instruir com a doutrina de Cristo, não receba essa pessoa na sua casa e nem tampouco compartilhe com ela a fé, porque a fé dela não é a sua. Não chame de irmão, porque não é irmão na fé. Deu para entender isso que diz o texto? Nem saudais. Aí a gente diz assim, não, aqui é o testemunho de Jeová.
Quando ele vir até você, não receba não. Não é só os testemunhos de Jeová não. Não é só as seitas das outras religiões não. São os heréticos da religião evangélica que estão no púlpito ensinando heresia ao povo, doutrina de demônios, vento de doutrina, levando o povo a viver meninice. Não receba esse ensino, não participe desse ensino, não receba esses profetas indo na tua casa, dando profecia, dando revelação a você que não tem nada a ver com a doutrina do evangelho, meu irmão. Cuida da tua fé, irmão. Fica essa instrução para você aqui, meu irmão. Medita nisso, foi o que Jesus disse. Acautelai-vos com os falsos profetas que vêm até vós, vestidos de ovelha, mas são lobos. Jesus certa vez advertiu os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, e os discípulos pensaram que Jesus estava falando de fermento de pão, mas Jesus estava se referindo à doutrina. Porém, nesta hora, meu irmão, eu, evangelista Wellington Ramos, convidando você a pensar para ter cuidado com a doutrina pelo qual você pode ser salvo. Você não vai ser salvo por estar dentro de igreja, vivendo um movimento de fé, de poder, de unção, vivendo pacto, voto, campanha. Você não vai ser salvo através disso. A sua salvação depende de você crer na verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, e permanecer nela. Pois é o que Paulo orienta aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Dá uma lidinha aí, que esse texto vai te chamar a atenção. Paulo diz: o evangelho que eu vos ensinei a vocês, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, no qual vocês serão salvos, se permanecer nesse evangelho que eu vos tenho anunciado. Se vocês se deixar se desviar para o outro evangelho, vocês não estão no caminho da salvação, porque a salvação Deus dá de graça, mas tem um caminho a andar para permanecer nesta graça com essa salvação. O caminho é a doutrina de Cristo, é a sã doutrina do Evangelho de Cristo. Se você estiver vivendo um ritual religioso que não se enquadre na doutrina do Evangelho de Cristo, você está em perdição. Reflita nisso, meu irmão. Não há tempo da gente estar dentro de igreja, vivendo esse movimento que hoje se vivem. Uma banalização, uma vergonha. Pacto, voto, campanha. Aí tome título de campanha, campanha da marcha, campanha do 7º mergulho de Naamã, o povo fazendo culto comercial. Tem nada a ver. O que é que a pessoa vai ensinar? O culto da campanha dos 7 mergulhos de Naamã. O que é que vai ser ensinado nesses 7 cultos, meu irmão? Se é preciso somente ensinar num culto o que é sólido, o que é necessário, o que preenche, o que vai te dar edificação. Não precisa 7 cultos para você aprender isso. Vá para uma igreja, procure homens que tenham um compromisso com a palavra, não homens que vivem ensinando esses movimentos. Sai dessa igreja, não há mais tempo de tu estar perdendo 2 horas dentro da igreja, ouvindo coisas vãs que não edificam, que não preenchem, que não te dá entendimento. Quanto tempo tu estás vivendo no evangelho? Qual o entendimento que tu tem? Qual o crescimento do conhecimento de Deus? Qual o conhecimento que tu tem da sã doutrina? Qual o conhecimento que tu tem da tua fé, da tua salvação, do perdão de Deus na tua vida? Qual o conhecimento que tu tem desses assuntos importantes que nós temos que conhecer? De Deus. Não, vou para a igreja buscar minha bênção. Que buscar a tua bênção, irmão? A Bíblia não ensina isso não, tu ir para a igreja buscar bênção não. Igreja não é lugar de buscar bênção não. Igreja é escola espiritual, lugar de ir aprender as escrituras, ser doutrinado, ensinado, corrigido, repreendido para a nossa edificação, meu irmão. Igreja não é lugar de viver esses movimentos não. Então, pensa nisso aí. Reflite nesses textos que eu falei e tu serás orientado, bem-aventurado, e vai ser desviado do erro e voltar para a verdade. Amém? Esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, compromisso com a palavra de Deus. Eu convido você, vai lá na minha página no Face, tem doutrina, tem muitos vídeos de doutrina, de instrução, de orientação, de aconselhamento. Entra na minha página no Face, toda quarta-feira, de 9 às 10h30, tenho um trabalho muito bom de instrução, na live, ao vivo, toda quarta-feira. Entra no meu canal no YouTube, lá tem um canal com muitos vídeos, são mais de 300 vídeos de instrução. Se edifique, procure buscar o que edifica, procure buscar ensino, instrução da palavra de Deus, procure ouvir mensagem e assistir lives com homens que tenham compromisso com a palavra, que te ensinem a palavra, para que por ela você possa crescer com saúde, com inteligência e com firmeza. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, desejando a paz do Senhor
e o conhecimento de Deus para a sua vida neste momento. Fica na paz.